Se você é da área de alimentos, provavelmente já ouviu falar de normas como a FSSC, BRC Food, FS Food, entre várias outras que são comuns de se ouvirem. Cada vez mais no mundo globalizado em que vivemos, há uma demanda por uma padronização nos requisitos de segurança de alimentos. E esse é um dos motivos do surgimento da GFSI, ou, numa tradução livre, Iniciativa Global para a Segurança de Alimentos. A GFSI traz requisitos a serem aplicados por empresas em todo o mundo. Essa iniciativa foi fundada por grandes players do mercado de alimentos, mais especificamente varejistas, que queriam definir um mesmo padrão independente do país de origem desses alimentos e da empresa que estiver fornecendo. A GFSI passou a aprovar alguns esquemas de certificação que atendiam os requisitos definidos pelo grupo. E dentre essas certificações, nós temos a FSSC, a 22000, a IFS, a SQF também, que está sendo traduzida para o português, a Global Gap, Canada Gap, GRMS, dentre várias outras que a gente tem lá no site do GFSI disponível. Essas normas tiveram e têm um papel importantíssimo na confiabilidade da cadeia produtiva de alimentos. Por isso, tem cada vez mais ganhado espaço e chamado a atenção no mercado de alimentos. Mas quem já sabe da importância das normas, desses esquemas de certificação, já sabe da importância de ter um sistema de gestão de segurança de alimentos, muitas vezes a dúvida é: qual é o melhor sistema de gestão de segurança de alimentos? Qual devo escolher? Bom, uma coisa é verdade. Todos eles vão seguir os mesmos princípios de segurança de alimentos definidos pela GFSI. Então, por exemplo, se você for comparar essas normas como a FSSC 22000 e FS-BRC com a ISO 22000, você vai perceber que a ISO não tem vários requisitos que a GFSI exige para suas normas. Por isso a ISO 22000 não tem o reconhecimento do GFSI. A ISO 22000 tem até certo ponto reconhecimento internacional, mas não pelo grupo da iniciativa da GFSI. Então, as normas aprovadas pelo GFSI tendem a ter um mesmo padrão, mas algumas delas têm suas especificidades e algumas características que podem ser mais interessantes para você. Mas já adianto, todas as análises feitas aqui dessas normas vão ser baseadas em análise pessoal, experiência pessoal com as normas. Resumidamente, o ponto é: todas essas normas vão trazer os mesmos requisitos básicos, mas vão ter algumas mudanças na questão de estrutura, texto e assim por diante. E vai ser nisso que a gente vai focar. No Brasil, nós temos 3 principais normas que têm mais espaço aqui, né? A primeira delas é a FSSC 22000, na sequência a BRC Food e a terceira IFS Food. Tá? São as 3 primeiras colocadas, vamos dizer assim, as que têm mais espaço no mercado, então a gente vai falar delas. Vamos começar pela FSSC 22000, que é a norma de maior tamanho, podemos dizer assim. Para você ter uma ideia, no mundo nós temos 25.472 empresas ou sites certificados, né? Porque quando a gente fala site, pode ser que a empresa tenha mais de uma planta e tenha certificado nelas. Então, mais de 25 mil empresas certificadas no mundo. No Brasil, nós temos aproximadamente 547 empresas certificadas, tá? Esses dados aqui são do ano passado, então pode ser que a gente tenha alguma mudança aí. O ponto é, a FSSC é a empresa que mais tem sites certificados no mundo e no Brasil também. E ela vai chamar mais atenção por ser um nome mais conhecido. A FSSC 22000, ela é baseada na ISO 22000 e nos princípios do HACCP. Tá? Então, como eu falei anteriormente, a ISO 22000 não é aprovada pela GFSI, mas ela, vamos dizer assim, que ficou mais parruda, se transformou na FSSC 22000 e aí sim foi aprovada pela GFSI. Mas o que inclui a FSSC 22000? Bom, a gente vai falar primeiro da ISO 22000, que é o documento que monta um sistema de gestão de segurança de alimentos e que é uma das partes principais da norma. Além disso, ela tem um programa de pré-requisitos, ou seja, aqueles requisitos básicos de segurança de alimentos e quem trabalha com alimentos precisa atender, e vão ser documentos específicos para cada nicho, para cada setor de mercado.
Então aí a gente vê que existem vários documentos diferentes que podem ser aplicados dependendo da natureza da produção em questão. Além da ISO 22000 e do programa de pré-requisitos, a gente tem também os requisitos adicionais. Os requisitos adicionais vão completar aí as demandas que vêm da GFSI, basicamente. Então ela vai agregar a ISO 22000 e ao programa de requisitos. Então se você quer entender um pouquinho mais, atualmente a FSSC está na sua versão 5.1, que foi publicada em 2020. Essa é a última versão do esquema. Ela trouxe alguns requisitos diferentes, né? Algumas mudanças aí que vieram do benchmarking da GFSI. E as três partes da norma são a ISO 22000, como eu falei, onde a gente vai ter os requisitos de 4 a 10. Além disso, a ISO TS 22002, por exemplo, né, é um exemplo de programa de pré-requisitos. Essa a gente vai ver os requisitos de 4 a 18, mais especificamente. E os requisitos adicionais entre os requisitos 1 e 15, tá? Então, vai ser esse conjunto de requisitos que vai fazer parte dessa certificação. Agora vamos falar dos pontos positivos dessa norma. Um dos pontos positivos é a familiaridade da FSSC 22000 com as outras normas da família ISO. Então, desde que as normas começaram a seguir um mesmo padrão estrutural, é muito mais fácil para alguém que já implementou e já trabalha com a ISO 9001 aplicar a FSSC 22000. Porque além dos requisitos de gestão, a gente vai agregar ali os requisitos técnicos de segurança de alimento. Então, para formar um sistema de gestão integrado, a FSSC traz uma certa familiaridade grande entre essas normas. Um outro ponto também é um nome conhecido. Quem é da área, mas não conhece muito bem vários sistemas de gestão, muitas vezes vai lembrar da FSSC 22000. Vai dizer, opa, quer dizer que a empresa tem essa certificação. Então, por ser um nome popular, isso passa credibilidade também para os clientes e parceiros. E quais são os pontos negativos? Bom, o primeiro ponto é que a norma não tem um texto que é claro para todos os públicos. E aí talvez você pense, bom, mas toda norma que eu for observar vai ter texto ali que é mais complexo, que você não vai poder apresentar esse texto para todo mundo da equipe. É verdade. Mas algumas são apresentadas de uma forma mais simples, de mais fácil compreensão, que não é o caso da FSSC 22000 necessariamente. Então o texto pode ser um pouco mais complexo para alguns públicos. Além disso, a estrutura da norma, né, por ser formada de 3 partes separadas, né, basicamente 3 documentos, isso torna um pouco mais complexo a hora de estudar essa norma, ou até de buscar referência ali. Muitas vezes você vai ter que buscar um requisito que está presente em um, em outro, e separado, né, e complementando um requisito com o outro. Então é necessário conhecer muito bem a norma para lembrar que esse requisito vai ser citado nessa parte, mas também no outro documento, ou no outro documento e assim por diante, tá? Isso acaba sendo um ponto negativo porque dificulta tanto o estudo quanto a utilização dessa norma no dia a dia, né? É claro que a gente busca alternativas aí, então se você está com a versão digital do documento, você dá um Ctrl F ali e você procura as partes onde estão falando disso. Mas não é prático, esse é o ponto. Além da apresentação visual não ser tão agradável aos olhos, né? Então, como a gente vai falar de outras normas aqui, como a BRC, existem outras normas que são visualmente mais atrativas e mais agradáveis aos olhos. A FSSC é muito mais prática, sem preocupação estética praticamente. Então é interessante a gente lembrar desse detalhe também. Na hora de estudar, ela não é tão fácil assim, tão simples assim. Vamos para a segunda norma, a BRC Food. A BRC é uma norma de origem britânica, ela foi uma das primeiras a serem aprovadas pela GFSI e ela é focada, como as demais aqui também, em segurança de alimentos e qualidade também. Ela está presente em mais de 100 países e quando a gente fala de números, vamos até citar ali, no mundo a gente tem cerca de 21.110 sites certificados e no Brasil nós temos 190 sites certificados. Então a BRC tem bastante reconhecimento, é uma das normas aí mais presentes, a segunda no Brasil e no mundo. Não tem uma diferença tão grande assim, se a gente for comparar no mundo, né, entre a primeira colocada, a FSSC, e a segunda, a BRC.
A versão mais atual da norma é a versão 2018, perdão, que é a versão 8 dessa norma. E quando a gente fala de estrutura, significa que é um documento que vai contemplar todas as partes necessárias. Aí a gente já tem uma primeira diferença para a outra norma que citamos. A estrutura é basicamente, a parte 1 fala do sistema de gestão de segurança de alimentos, então de forma mais ampla. A parte 2 vai falar dos requisitos, de 1 a 9. A parte 3 do protocolo de auditorias e da parte 4, gestão e governança e por último os apêndices. Então, basicamente, essa é a estrutura da norma. Bem, e quais são os pontos positivos? Aqui eu vou abrir meu coração e dizer que eu sou apaixonado pela BRC. Ela é muito bem organizada, visualmente agradável de ver também. Então, ela usa cores para falar de requisitos que vão ser observados na planta ou se vai ser documental. Ela vai ter alguns auxílios visuais ali para você entender cada um dos requisitos, as cores utilizadas. Então ela é muito visualmente, vamos dizer assim, que facilita o entendimento. Então você que vai se debruçar sobre a norma para conseguir implementar, para buscar referência, ela é muito bem organizada. Ao mesmo tempo, por ser um documento único, com partes, a gente não tem essa necessidade de ficar buscando o requisito aqui e outra parte do requisito lá, como a gente tem na FSSC. É muito mais difícil você ver essa duplicidade aí de requisitos. A BRC ela facilita seu entendimento da norma, né, e da estrutura mesmo. Ao mesmo tempo, você vai perceber que a BRC ela tem um texto um pouco mais completo, tá? E um pouco maior, a gente pode dizer estruturalmente, mais robusto do que a próxima que eu vou citar, que é a IFS Food. Então a BRC ela vai ter uma alta complexidade, o que acaba passando mais credibilidade para quem certifica, né, e para quem conhece a norma. A BRC ela dá um pouco mais de ênfase para a questão de cultura de segurança de alimentos, que é um requisito que está presente em todas as normas já também. E um outro detalhe que eu acho interessante. Todas as normas vão seguir os princípios do HACCP. Se você ainda não conhece, vamos fazer um vídeo falando disso logo, tá? Mas o HACCP, baseado no Códex Alimentários, ele é referenciado nos requisitos da BRC. Então lá vai dizer qual é o princípio que se aplica ou qual é a etapa que se aplica naquele contexto. O que você não vê em outras normas, como a FSSC, e que você vai ter que caçar ali qual é o princípio que está, onde é que está o princípio ali. E quais são os pontos negativos? Bom, essa complexidade, essa robustez da norma, né, nessa abrangência maior de cada requisito, ela torna um pouco mais difícil na hora de implementar, porque você não tem muito espaço aí para fazer o negócio das coxas, né, fazer mal feito. A norma traz uma robustez que deixa muito claro como deve ser feito, né, que objetivo deve ser atingido. Então a tendência é que a BRC seja um pouquinho mais difícil de ser implementada que outras normas, tá? É muito? Não, é pouca coisa. No final, os requisitos são os mesmos, volto a dizer. Mas, querendo ou não, tem sim uma diferença nessa complexidade. Isso porque a BRC também vai trazer alguns requisitos que outras normas não trazem, como a obrigatoriedade de ter uma lavanderia, né, na norma. Se você ler o texto, ela dá a entender que é necessário ter uma lavanderia interna ou terceirizada para a limpeza dos uniformes. Em outras normas, a gente pode justificar a ausência, né, da lavanderia, ou a norma nem chega a citar necessariamente a lavanderia. Então, existem algumas especificidades aí da BRC que tornam ela um pouquinho mais complicada de ser certificada. Vamos para a IFS? Bom, a IFS é de origem alemã e francesa, mas ela tem ganhado bastante espaço no mundo todo. Quando a gente observa os números, você vai ver que tem uma diferença aí um pouco maior das demais normas, né? No mundo a gente tem, por exemplo, 18.314 sites certificados. No Brasil a gente tem só 40, mas é um número que vem crescendo. A IFS é a única dessas normas que tem escritório no Brasil, então é um diferencial para essa norma, e tem comitês ali no mundo todo, tem cerca de 5 escritórios regionais coordenando comitês técnicos, então que vai ser em diferentes idiomas e que vai envolver aí partes interessadas, né? A IFS tem ganhado espaço no Brasil, apesar de ter uma diferença um pouco considerável aí para as outras normas, ela tem ganhado espaço por esse foco mesmo comercial e de estar presente aqui para dar atenção. Então a IFS
fez alguns eventos, né, nos últimos anos. Isso tem cooperado para o seu crescimento e desenvolvimento, obviamente. A gente teve uma atualização recente em 2020, então a norma está na sua versão 7. Ela trouxe algumas mudanças aí, como a estrutura mudou um pouquinho, né, a nomenclatura de requisitos, traz também um pouco mais ênfase na questão de cultura de segurança de alimentos, requisitos que vêm lá da GFSI, né? Voltamos a falar dele. A IFS tem uma estrutura também num documento único. Ela vai ter vários documentos auxiliares aí para tirar dúvidas, né? Para auxiliar na implementação. Mas a estrutura da norma basicamente é a parte 1, o protocolo de auditoria, como acontece a auditoria. A parte 2, os requisitos de 1 a 6. Então, todos os requisitos que a empresa certificada precisa aplicar estão nessa parte 2. A parte 3 são os requisitos para organismos certificadores. Parte 4, relatório, software e portal de auditoria, IFS. E a parte 5, os protocolos de auditoria para auditorias não anunciadas. Tá? Então, essas são as principais partes, são as partes da IFS e que você usa para estar implementando. Então, uma estrutura que não é muito diferente da BRC, por exemplo, né, que a gente citou. Bom, e quais são os pontos positivos? A IFS é uma norma de fácil compreensão. Então, ela tem uma estrutura simples, o texto também simples. Então, não é nada muito complexo que seja difícil de entender. Essa norma ela vai facilitar a compreensão de públicos diferentes. A estrutura da norma também é bastante bacana, né, visualmente, quando a gente compara com a FSSC 22000, por exemplo. Ela tem um texto que não é difícil de entender, como eu já citei. Isso faz com que todo mundo que faz parte da equipe ali de segurança de alimentos, ou a equipe de HACCP, né, independente de como chame, ela também faz referência às etapas e princípios do Codex Alimentários lá do HACCP. Então é bacana para quem conhece o HACCP ou está aprendendo do HACCP e precisa entender onde é que cada um desses itens está dentro da norma. Mas essa simplicidade também pode ser lida como um ponto negativo, ou seja, superficialidade. Você vai perceber que existem vários requisitos que são tratados de forma bem simplória na norma. Mas essa simplicidade da IFS vai fazer com que muitas vezes as pessoas busquem outras referências, né, de o que aplicar. Por exemplo, o ar comprimido. A norma diz que ele não pode ser inseguro, né, não pode causar algum dano para a produção. Então, se você parar para pensar, ele está dizendo que tem que dizer, tem que garantir que o ar comprimido não ofereça risco. Mas as outras normas geralmente falam um pouco mais sobre isso, sobre como é que eu vou fazer uma análise, né, ou se é necessário fazer um monitoramento desse ar comprimido e assim por diante. Então a IFS responde com análise de risco. Tem dúvida? Faz análise de risco. Precisa de lavanderia? Faz análise de risco. Tá errado? Não tá errado. Ela só acaba sendo um ponto negativo quando as pessoas se veem ali muito sem norte de o que fazer e como aplicar aquele requisito. E o outro ponto negativo é a pouca popularidade ainda, né? A IFS está ganhando espaço, está crescendo, é a terceira colocada no nosso país atualmente, mas ainda tem bastante espaço para crescer. Então esse também pode ser lido como um ponto negativo muitas vezes. Bom, então, na média, quem é a melhor norma de certificação de segurança de alimentos? No final, vai depender muito da sua empresa, da complexidade dos seus processos e da equipe que vai participar da norma. Se você quer uma norma que seja mais conhecida no mundo todo e que tenha bastante espaço no mercado, com facilidade de ser inserida em um sistema de gestão integrado, a FSSC é uma boa pedida. Se você quer um sistema de mais fácil compreensão, mas que seja robusto, que tenha uma complexidade e maturidade, a BRC é uma ótima opção. E a IFS, se você está buscando a sua primeira certificação, tem uma equipe que quer um texto mais simples, tem alguns requisitos ali que você tem medo, acho que não vai conseguir aplicar completamente, a IFS traz um texto simples, uma abrangência aí que dá uma liberdade de você tomar decisões diferentes do que a norma diz, ou resolver os problemas de formas diferentes, então a IFS pode ser uma boa pedida. No final, não tem um melhor sistema de gestão. Todos estão trazendo basicamente os mesmos requisitos. O ponto principal é qual é melhor para o seu dia a dia de trabalho e para o seu modelo de negócio. A GFSI vai aprovar esquemas que estejam atendendo os requisitos básicos. Então, em qualquer um desses casos, se você tiver uma dessas certificações,
a exportação vai ser facilitada e os resultados vão ser gigantes também. E se você gostou desse conteúdo, tem alguma dúvida ou quer compartilhar sua experiência com uma dessas normas, comenta aqui embaixo qual é a sua experiência, qual é a sua visão, se você concorda comigo ou discorda, e faça esse papo continuar. Vamos ajudar todos aí os profissionais a compartilharem seus conhecimentos e formarem também as suas visões. Vamos juntos descobrir e construir esse futuro da indústria de alimentos.